Um dos pacientes que mais se beneficiam do acompanhamento rotineiro com cirurgião vascular são os pacientes com diabetes. Certamente o médico que é mais capacitado para cuidar do diabetes é o endocrinologista. Os médicos clínicos e endocrinologistas são aqueles que vão poder diagnosticar e tratar apropriadamente o paciente com diabetes. E aí onde que entra o cirurgião vascular, né? Esses pacientes acabam tendo ao longo dos anos, porque o diabetes é uma doença metabólica, e aí várias complicações podem acontecer. E muitos deles acabam tendo perda de sensibilidade nas pernas e nos pés principalmente, devido à alteração dos nervos periféricos, que chama neuropatia diabética. E aí, perdendo a sensibilidade no pé, esse paciente acaba tendo lesões, feridas, machucados que ele não percebe e vai perpetuando aquela ferida até que no momento que ele descobre, ou ele ou algum familiar, essa ferida já tem uma evolução bastante grande e pode ser uma complicação importante para ele. Então, é nesse momento que o cirurgião vascular pode ser um adjuvante, um parceiro no tratamento dos pacientes com diabetes, que a gente chama de pacientes com pé diabético, né? São aqueles pacientes com diabetes que têm complicações nos seus pés. Eu sempre digo que o pé de um diabético é como uma relíquia, é um cristal. O paciente ou o familiar tem que aprender a cuidar, porque a prevenção de feridas e de lesões é o ponto mais importante para que esse paciente possa se manter bem e não vir a ter complicações, principalmente com amputações, que são perdas da extremidade, perdas dos dedos ou dos pés ou até mesmo da perna. Porque como o diabetes tem alterações de neuropatia, como eu expliquei antes, ele perde a sensibilidade, essas feridas podem causar infecções graves nos pés e aí a impossibilidade de cura dessas infecções podem levar à necessidade de amputações. Os diabéticos eles têm um altíssimo risco de ter amputações de extremidades e de dedos. Então, prevenção de lesões e feridas são fundamentais para isso não acontecer. E a prevenção não é só do paciente, porque o diabético também acaba tendo retinopatia, que é perda visual. Então ele não consegue olhar muito bem o seu pé. O diabético precisa de ajuda, ele precisa de um familiar, alguém que olhe, que cuide rotineiramente do pé. Então precisa ser bem cuidado, bem hidratado, limpar entre os dedos, manter bem sequinho entre os dedos. Frequentemente observar não só por cima do pé, né, mas também por baixo, principalmente que a gente chama na face plantar, na planta, a parte de baixo do pé. Se tem alguma feridinha, se algum calçado está causando algum machucado desse paciente. Então, prevenção. Calçados que machucam não podem ser usados, meias têm que ser apropriadas, aquelas meias sem costuras, né, são melhores para os diabéticos. E hoje no mercado existem diversos utensílios como meias, sapatos, direcionados para os diabéticos. Isso é bem importante para prevenir aí as amputações.